Que toque ao vivo nesta hora, rede social. Meu muito prazer. Sempre quando posso procuro vir nesse horário aqui do meio-dia, né? Porque muitas pessoas acompanham, vê as transmissões ao vivo, a live. Isso é bom. Isso é importante. Eu tenho o texto das Escrituras, da Bíblia, Bíblia de Jerusalém. Estou com ela aqui, né? Melhor versão das Escrituras, né? A Bíblia de Jerusalém, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Achalia, apóstolo Paulo diz: ora, a vinda do ímpio, na linguagem de hoje, diz assim: o perverso chegará. Linguagem de hoje, mas a Bíblia de Jerusalém é a mesma linguagem, apenas diz assim: ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de potentos milagres e prodígios mentirosos, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Tem um texto lá em Provérbio, onde está escrito que o ímpio foi criado para o dia da destruição, né? Também o Apocalipse diz que todos aqueles cujos nomes não foram encontrados, achados no livro da vida, esses foram jogados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, o qual é a segunda morte. Isso está em Apocalipse 20, ali no dia do juízo final do grande trono branco. Então, de fato, existe os ímpios, né, que é a maioria. Existe os justos, que é uma minoria, né? No dilúvio vimos 8 se salvando, 8 almas, né? Em Sodoma e Gomorra vimos os anjos agarrando nas mãos de Ló, sua esposa e as 2 filhas de Ló, ou seja, 4 pessoas. Porém, uma virou estátua de sal, a mulher de Ló olhou para trás, e Machia e Yehoshua disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás, para a sociedade, cultura, internet, televisão, festas de Sodoma e Gomorra, salões de belezas, implantes, harmonizações faciais, anéis, batom, esmalte, maquiagem, pintura, salto alto, calça comprida, short, biquíni, que é uma desgraça, fio dental, maiô, clubes, praia, baladas, festas, inúmero as atrações. Lembra-te, saiu 4, as atrações de Sodoma e Gomorra, mas só 3 se salvaram. E ainda as 2 filhas de Ló embriagou seu pai e ficaram grávidas do pai, um incesto, de onde vem Moabe e Amon, 2 grandes problemas que Israel sempre enfrentou no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Portanto, eu estou lendo um texto da Bíblia. Você não sabe o que eu vou pregar. Eu estou lendo esse texto aqui, fazendo alguns comentários, porque eu vou fazer uma pregação. Esse texto é a base da pregação que eu vou fazer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de potentos, milagres e prodígios mentirosos, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos, porque não aceitaram
Ó, não aceitaram e nem amaram a verdade, que é a palavra original. Que os poderia salvar. O que é que pode me salvar hoje? É um homem? Qual homem que pode salvar outro homem? Um homem não pode salvar a si mesmo, um homem não pode salvar outro homem. Se você acredita que um homem pode salvar, você aceitou ser enganado, né? Ou se alguém acredita que é salvador, que hoje está cheio de profetas, né? Dizendo, eu sou o Cristo, outros já dizem, eu sou o Mashiach, eu tenho um lote no céu. O Cacu Felipe diz isso, eu tenho um lote no céu, uma cidade no céu. No céu só vai morar meus seguidores, meus fiéis. Vai mentir dentro do inferno, dentro do lago de fogo. Isso é mentira. Homem mortal nenhum pode salvar a si mesmo, ele pode enganar a si mesmo. E pessoas podem ser enganadas por esse homem, por causa da lábia, né? Do discurso, da eloquência, né? ou das palavras. Né? Mas homem nenhum pode salvar a si próprio e nem salvar os outros. O único que pode salvar é aquele que tem as credenciais de Salvador, os quais ele vai mostrar para o povo judeu. Eu não tenho. Os buracos dos pregos nas mãos, né? O buraco da lança do soldado romano que entrou no seu peito. Leia Zacarias 13. Ele vai aparecer para os judeus com as credenciais. Eles vão perguntar, que feridas são essas em tuas mãos, nos teus braços e no teu peito? E ele vai responder, essas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então ele virá para os judeus. Ele se revelará aos judeus. Agora você vai acreditar em homem que alega ser salvador, nem calo na mão tem, nem trabalhar trabalha, vive de dízimo, oferta, contribuição financeira, vida tranquila, vida fácil. Para com isso, gente. Olha, serão destruídos porque não aceitaram a verdade, não amaram a verdade, que poderia salvar. Por isso, diz a Bíblia, Deus envia o poder do erro para agir neles. Você lembra daquele intervalo em que o profeta Elias vai para o céu e a atuação que vai entrar em cena e atuar a atuação do profeta Eliseu. Há um profeta que aparece ali, chamado Miqueias. Nas versões da Bíblia fala Micaías, né? A qual o rei Acabe mantinha ele na prisão, no calabouço, com angústia, com pão e com água. Né? E Acabe não gostava dele, porque Acabe tinha 400 profetas que só profetizavam coisa boa, vitória, bênção, prosperidade, sucesso para o rei Acabe. Bom, Micaías, Miqueias, né, na Bíblia de Jerusalém, o profeta Miqueias não falava coisa boa, não. E então teve que haver uma aliança entre o rei de Israel, Acabe, com 10 tribos, e o rei de Judá, Josafá, o rei de Judá, juntou essas 11 tribos para ir lutar contra a Síria, porque estava faltando alimento em Israel, e Acabe e Josafá juntos. Aí Josafá pediu para ouvir Deus. Acabe diz, eu tenho 400 profetas, ouça-os. E eles profetizavam, sobe Acabe, vai para a guerra em Ramote Gileade, vai ser um sucesso, uma vitória. E o rei de Judá, Josafá, disse, Josafá, você não tem mais um profeta para me ouvir? Tem, mas eu não gosto dele, não. Mas traga ele, né? Então trouxeram Miqueias, que nas outras versões fala Micaías. E ele já vai falando, então vá, Acabe, vá à guerra, né? Você vai vencer, né? Aí Acabe diz, eu te ordeno, fale a verdade para mim. Porque 400 tinham dito que Acabe ia vencer. Acabe, você quer a verdade? Pois eu vi uma visão, houve uma conferência no céu, o Eterno, o Criador, Jeová,
fez uma pergunta numa reunião que ele fazia com os anjos no céu. Ele diz: o que faremos para cumprir a profecia do profeta Elias? Porque Elias tinha dito ao rei Acabe: os cães vão lamber seu sangue, Acabe! Os cães vão comer a carne da sua mulher, a rainha Jezabel. É assim diz o Senhor. Não tinha como essa profecia cair por terra. E Deus faz uma reunião, uma conferência no céu e diz: o que faremos? E um dizia uma coisa, outro dizia outra. Até que um espírito de mentira foi lá na presença do Criador, ajoelhou e disse: me envia, que eu serei um espírito de mentira na boca dos 400 profetas, né, de Zedequias, e enganarei Acabe e farei ele ir para a guerra, né? E foi isso que Miqueias, o profeta, disse. Esses 400 profetas aí, essa multidão, tá tudo mentindo. Se você for, acabe a guerra e voltar vivo, o Criador não falou comigo, Jeová. Vai. E era 400 contra um, Acabe resolveu ir, né? Que sempre se ouve a maioria. Quantas igrejas tem no Brasil hoje? 100 mil igrejas. Tudo dizendo, tudo pregando Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. E sendo que Jesus é uma mentira da igreja romana, porque no hebraico não tem a letra J nas 22 letras do alfabeto hebraico. É uma mentira, não? Mas uma mentira que está sendo pregada desde 1524, desde quando o Papa Leão X enviou Jean-Georges Tricino para a Alemanha, esse linguístico italiano, gramático, que alterou a fonética da letra I para a letra J. Então, uma mentira repetida 501 anos já é tida como inteira verdade. Enquanto que a verdade voltou agora. Um homem só está pregando aqui no Brasil, que o nome que salva é em hebraico, Yehoshua HaMashiach, né? Yehoshua tem Yod He Vav, né? Shua significa Jeová salva. Quem crerá? Eu estou aqui como Miqueias, ou Micaías nas outras versões, mas como Miqueias. Pouco me importa se você vai dar crédito ou não. A Bíblia diz que o perverso chegará com todo o poder de Satanás. Pode ler na sua Bíblia. O perverso está chegando. Quem é esse perverso? Eu mantenho minha posição de pregador das Escrituras. É um assírio. Eu sei, o rabino aí de Nova York, Yosef Baruch, fez a gematria do nome Tony Blair, né? Do Tony Blair, né? Anthony Lincoln Blair. Deu 666. Ora, o nome também Nero, na gematria do hebraico, dá 666. O que matou Achali, o apóstolo Paulo, colocou fogo na cidade de Roma, e matou os crentes lá para valer, né? Foi tocar violino, né? No monte, acho que Vespúcio, em Roma, enquanto a cidade pegava fogo. Nero, César Neron, na gematria hebraica, da 666. Ou seja, se Donald Trump colocar o Tony Blair, que é um 666, para ser o gerente de Gaza, o prefeito de Gaza, o governador de Gaza, até aqui está dizendo que é um plano de 5 anos, embora a Bíblia diz que deve ser um plano de 7 anos, né? Se colocar lá, eu ainda mantenho a minha posição bíblica, escriturística. Eu vou pregar a Bíblia. Eu vou apontar o que os outros estão dizendo, o que está acontecendo, porém vou pregar a Bíblia. Daniel 8:9 vem do norte de Israel, ou vem do Líbano, ou vem da Damasco, Síria, ou vem da Turquia. A Turquia, Donald J. Trump fez uma reunião na Casa Branca com Tayyip Erdogan, né? Tayyip Erdogan, ele quer puxar o Erdogan para ele. Ele tentou puxar o Modi, Narendra Modi da Índia para ele, arrancado do lado do Putin, do Xi Jinping, não conseguiu. No desfile militar na China, em Pequim, lá estava Modi, né?
Narendra Modi da Índia. Mas o Erdogan, o óleo da Rússia passa pela Turquia. A Turquia tem os oleodutos, né? Para ir para a Europa, porque o Nord Stream 2 foi destruído, né? Que ia direto da Rússia para a Alemanha. Agora a Rússia vai fazer um oleoduto direto da Rússia para a China, né? O Erdogan está ganhando muito dinheiro, o presidente da Turquia. Porém, Donald Trump quer dar a ele F-35, F-16. Me parece que o F-400 a Rússia já pediu de volta o Erdogan. Ora, se o Erdogan virar as costas para Vladimir Putin da Rússia e ele for trabalhar com os Estados Unidos, só vai acontecer o que a Bíblia diz que vai ter que acontecer. Do extremo norte de Israel, o Gog vai descer com muitas poderosas nações. E para chegar ao Mar Morto, ao Vale do Oberim, Ezequiel 39:11, terá que cruzar Istambul, antiga Constantinopla, na Turquia, que faz fronteira ali com a Grécia, né? O Estreito de Bósforo e Dardanelos, para entrar no mar Mediterrâneo e invadir a terra de Israel, o que é profético. Sim, vamos ver o que a Turquia fará, né? Trump, com sua lábia, Donald J. Trump está tentando trazer o mais durão do Oriente Médio, né? Um turco, chamado Recep Tayyip Erdogan, né? Que também dá 666. Nós estamos cheios de 666. Erdogan é um 666, Anthony Lincoln Blair é outro 66, fez uma reunião com Jared Kushner, genro do presidente Donald J. Trump, acho que quarta-feira passada na Casa Branca, que eles já estão decidindo o que vai acontecer pós-guerra de Israel contra Gaza, né? Quer dizer, vai ter que haver um momento de transição, né? E houve também, como todos os chefes de estados do mundo estão na ONU, os árabes, os Emirados Árabes, o Egito, a Indonésia, que nem é do Oriente Médio, o Catar, o Paquistão, a Jordânia, a Turquia, né? Todos esses líderes reuniram com Donald J. Trump para já traçar. O Trump já tem um plano para acabar com a guerra em Gaza, né? Vai depender se Benjamin Netanyahu vai aceitar ou não. A reunião é segunda-feira, né? Netanyahu já discursou na ONU e disse que não aceita a criação do Estado palestino, embora a ONU já criou o Estado. Vai depender agora se Donald J. Trump vai dobrar o Netanyahu. Smotrich, ministro da Finanças, Ben-Gvir e um montão de deputados do parlamento da extrema-direita de Israel já avisou Netanyahu. Se você se dobrar a Donald Trump, nós vamos te abandonar. Se abandonar Netanyahu, ele cai na hora. E aí ele pode ir para a cadeia, né? Porque ele está condenado como criminoso de guerra. Ele está num beco sem saída. A única saída para Benjamin Netanyahu é guerra. Enquanto ele mantém a guerra, ele se mantém no poder e longe do TPI, o Tribunal Internacional de Haia na Holanda, que já condenou ele. Se ele for preso, vai morrer na cadeia, porque ele está velho, né? Benjamin Netanyahu. Vladimir Putin também está preso, por isso que ele não apareceu na ONU. Por isso que ele não veio no Brasil esse ano na reunião dos BRICS, né? Que se o TPI pegar, o Tribunal de Haia, a Holanda pegar, prenderá Vladimir Putin, prenderá Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Você viu o voo que ele fez de Tel Aviv para Nova York? Ele desviou da Europa, desviou da Turquia. Países europeus, se você baixar seu avião aqui, você vai para a cadeia. Eles querem prender ele. Você não viu na ONU? Quando Benjamin Netanyahu foi discursar, as delegações dos países esvaziando, evacuando o auditório da ONU para não ouvir ele. Ele está num beco sem saída. Ele vai se dobrar a Donald J. Trump, as ideias de seu genro, Jared Kushner, Tony Blair, olha um 66 aí. Mas lembra que o Erdogan também é um 666 lá na Turquia. Está tudo trabalhando para Donald J. Trump, os Estados Unidos. Né? Mas eu mantenho minha posição de pregador da Bíblia. Essa coisa, essa criatura, ela vem do Líbano ou de Damasco, da Síria ou da Turquia.
É. Então ele reuniu com os líderes árabes. Qual era a discussão? Trump já disse que não aceita Israel anexar Cisjordânia. MBS, Mohammed bin Salman, o príncipe, futuro rei da Arábia Saudita, diz: se Israel anexar Cisjordânia como território israelense, não haverá acordos mais de Abraão. E os líderes árabes querem que Israel, olha o plano de Trump, junto com a liderança árabe, não culpar Gaza, não fazer Israel, não fazer assentamentos em Gaza. Israel não pode, olha o que os líderes árabes pediram. Para mim isso aqui é o ponto mais importante. Israel não pode, tem que parar de minar o status quo do Monte do Templo, da mesquita de Al-Aqsa. Porque o Ben-Gvir, ministro da Segurança de Israel, por último agora ele subiu com 1.000 judeus no Monte Moriá, no Monte Sião, e foi rezar lá com esses judeus do judaísmo na frente do Domo da Honra, do Domo dos Espíritos e da mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, os árabes estão vendo que Israel está minando a montanha sagrada. Ou seja, para Israel desmontar as mesquitas, o Domo da Rocha, o Domo dos Espíritos, já não custa nada, porque está tudo minado. Antes os judeus não podiam subir, agora já sobem, já deitam no chão, já rezam, já pulam, já rolam no chão, já oram, já pedem o Beit HaMikdash, o terceiro templo. Ou seja, já fez até um sacrifício como treinamento. Matou uma novilha vermelha, uma vaca vermelha. Fez como treinamento. Já consagrou um Cohen, um sumo sacerdote levita. Já tem todo o material para construir o terceiro templo. Mas vejam que os árabes, turcos, islâmicos, muçulmanos pediram a Donald J. Trump para que Israel pare de minar o status quo do Monte Sião, do Monte Moriá, da mesquita de Al-Aqsa. Eles estão sentindo que Israel está a um passo de desmontar a esplanada das mesquitas. Também eles pediram a Donald J. Trump que permitisse, forçasse Israel a permitir entrar ajuda humanitária em Gaza. Agora o problema é que não se sabe se Donald J. Trump oferecendo como governador de Gaza, prefeito de Gaza, gerente de Gaza, o Tony Blair, se os palestinos vão aceitar ou não. Porque se você pegar a história do Tony Blair, ele é do tempo do George Bush, né? Ele apoiou os Estados Unidos para derrubar o Saddam Hussein. Então os árabes, os palestinos, os ismaelitas têm o Tony Blair como um espinho engasgado na goela. Não se sabe se eles vão aceitar ou não. Porém, o Trump não obedece ONU, não obedece Liga Árabe, não obedece turco, não obedece xiita. Você não viu ele bombardeando o Irã? O Iêmen? Você não viu ele dizendo que acabou com 7 guerras sem a ajuda da ONU? Que a ONU não presta para nada? Você não vê? Ontem ele mandou o exército para Portland, né? Mandou o exército para Washington, Los Angeles, vai mandar para Chicago. Ou seja, ele está com um plano aí. Está federalizando, militarizando as cidades, capitais, grandes cidades dos Estados Unidos, cujos democratas governam. Isso é um plano, gente. Simplesmente é um plano. O que vai acontecer? Eu não sei. É a Bíblia que fala que vai haver um acordo, um pacto, uma aliança de um rei malvado, um príncipe malvado de 7 anos. Né? Para um acordo com muitos, e aí disso aí vem o terceiro templo. Coisa que os árabes estão colocando no plano de Trump. Ó, coloca no seu plano aí que não vai desmontar ou destruir a mesquita, o Domo da Rocha e o Domo dos Espíritos, não. Mas você sabe como é Donald Trump, não? É impossível, não? Ele não ouve ninguém, não respeita ninguém. Se ele tomar uma decisão, ele faz. Não está aqui na Venezuela, submarino nuclear, não tem aqui navios com mais de 4.000
soldados, fuzileiros navais, marinheiros dos Estados Unidos. Ele não quer invadir a Venezuela, não quer prender o Maduro, não quer tomar a Venezuela. E isso vai acabar sobrando para o Brasil também. Ele não quer dominar o quintal, ele chama América do Sul, América Central, Canadá, América do Norte, a América Latina de quintal dos Estados Unidos. Ele não quer tomar o quintal. Não quer tomar o quintal de volta. O que vai acontecer? Eu acredito que estamos vivendo em dias proféticos. Dias proféticos, né? E o sinal da profecia, na minha opinião, é a construção do terceiro templo, né? Que pode ser o pano de fundo de todo esse plano aí. É claro que eles não vão falar, que se falar assim, Israel tem direito de ter o terceiro templo, o Beit Tamigdash, vamos desmontar a mesquita de Al-Aqsa, o Domo dos Espíritos, o Domo da Hora, isso aí mexe com o mundo na hora, gente. São 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Não viu a Indonésia, que nem está no Oriente Médio, ofereceu 20 mil soldados para defender Gaza. Um dos países que tem mais de 200 milhões de muçulmanos na Terra, a Indonésia, não quer entrar na guerra, não é contra Israel. Trump está controlando, está segurando, mas até quando, não? Então aí vem um plano. Temos que estar de olho, um plano está chegando, um acordo está chegando, um pacto está chegando, uma aliança está chegando. Será que é a hora? Será que a hora é essa? Agora presta atenção na escritura que eu li. Agora, no início dessa pregação, o perverso. Quem é o perverso? As igrejas chamam de anticristo, mas na verdade ele será um antimachia. O perverso chegará com todo o poder de Satanás. Ele vai vir com todo tipo de milagre. Você sabe que o Apocalipse 13 diz que vai aparecer 2 bestas, uma do mar, que é o pequeno chifre, né, que vai receber em 1 hora o poder de 10 chifres. Depois ele vai arrancar 3 chifres, como ele é o 8º, é o pequeno chifre, ele vai reinar com 7 chifres. Né? Esse é um líder político, né, que vem do norte de Israel. E junto com ele aparecerá um paranormal. A segunda besta que vai fazer fogo sair do céu. E eu acredito que ele é que vai fazer isso aqui, ó. Ele vai vir com todo o poder de Satanás. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer todo tipo de falsos milagres. Ressuscitar mortos, falsos milagres. Levantar da cadeira de roda, falsos milagres. Largar as muletas, falsos milagres. Andar sobre as águas, falsos milagres. O Islã chama de Dajjal. Dajjal, né? O Islã apresenta o Alcorão apresenta 3 personagens. O Isa, Jesus, que diz que vai descer na mesquita de Damasco. E aí o Mahdi vai se juntar a Isa. E aí vai para Jerusalém lutar contra o Dajjal. O Dajjal, né? Que é o anticristo. Porém, a Bíblia apresenta 2 bestas. Uma do mar e uma da terra. A Bíblia é diferente do Alcorão. Porque o Alcorão é um plágio da Bíblia, né? Uma cópia, né? Falsificada da Bíblia, né? Maomé leu a Bíblia e criou histórias, né? No final das contas, o que vai cumprir a Bíblia. E a Bíblia está a dizer que o perverso chegará. Está na hora? É a pergunta. Está na hora do ímpio chegar, do perverso chegar, das 2 bestas chegar. Talvez já esteja aí. A primeira. A segunda está esperando a hora certa de chegar. É a segunda que projetará a primeira besta. É a segunda que fará sinais. Que fará maravilhas mentirosas, milagres mentirosos, potentos mentirosos, sinais mentirosos. Essa que vai produzir milagres, mas entenda, a Bíblia chama de milagres falsos, e esses milagres vão tomar uma dimensão sem precedente, sem limite no despejar da 6ª taça. Lê Apocalipse capítulo 16, versículo 12, 13, 14. A Bíblia diz que 3 espíritos de sapo
Sairão um da boca da besta, da boca do dragão, da boca do falso profeta, e vão ao encontro dos reis da terra, e diz a Bíblia assim, ó, eles fazem falsos milagres. Eles fazem falsos milagres. Então, entenda, não é o Corão que vai se cumprir com Jesus, o Issa, descendo na mesquita de Damasco. Damasco vai ser destruída, gente. Livro do profeta Ishaial, se chama de Isaías, capítulo 17, versículo 1 diz, Damasco virará escombros, lixo. A capital, Damasco, da Síria, onde um terrorista que cortava a cabeça até outro dia, mas essa semana ele estava discussando para burocratas, autocratas da ONU, presidentes da ONU, Ahmed al-Shara, não? Como que pode? Até dezembro era da Al-Qaeda, não? Chefe da Al-Qaeda, do HTS, ou seja, derrubou, olha que coisa impressionante, derrubou Bashar al-Assad, o ditador da Síria que estava no poder, a família al-Assad, 50 anos, sem precisar disparar armas, dar tiro na cidade de Damasco. Ele entrou lá e derrubou. Uma coisa fenomenal, fora de série, sem explicação. Como que um ditador, uma família de ditadores, Assad estava no poder há 50 anos, como que cai sem tiro? Sem guerra. Bastou ele sair de Alepo. Abu Mohammad Jolani, Colinas de Golã. Mas agora o nome dele está aí, é Ahmed al-Shara. Derrubou o ditador que está na Rússia, Moscou. O Bashar al-Assad está em Moscou. Como que cai? Depois de 50 anos no poder, sem um tiro, gente. Tem alguma coisa nessa história aí. Isso não é por acaso. E outra coisa, do norte de Israel, estou apenas pregando e dizendo para você prestar atenção nos acontecimentos. Ele não surgiu aí, a partir de dezembro ele surgiu, derrubando Bashar al-Assad, não está aí por acaso não. Tudo que está acontecendo aqui hoje, agora, não é por acaso. Nós estamos em 2025, em 62, ia haver uma guerra nuclear, uma guerra fria 1.0 entre União Soviética e Estados Unidos e União Soviética, com a crise dos mísseis cubanos em Cuba. Porém, amarelou, acovardou Nikita Khrushchev, o presidente da União Soviética, quando John F. Kennedy, o presidente católico, diz: afunde, destrua toda a marinha, navio russo da União Soviética aqui no Atlântico, no Índico. Porém, 63 anos depois, nós estamos diante de uma Segunda Guerra Fria 2.0. Porém, não vemos China recuar, Rússia recuar, Coreia do Norte recuar, agora a América também, que é um leão, está mostrando suas garras, suas presas, aqui no Caribe, no Mar do Caribe, na Venezuela. No Panamá, quer mostrar no México, no Canadá e no Brasil. Quer trazer todo o quintal da América, chama de quintal, para o poder americano. Não vemos que a América também irá recuar. Então estamos diante de uma guerra, uma futura guerra atômica 2.0. Aí é onde eu sempre tenho pregado. Eu não sei se o Criador, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, vai dar mais 60 anos para a humanidade. Talvez não. Tudo indica que não. Então estamos aí diante de um quadro, gente. De um quadro profético. E eu não prego dízimo, não peço dinheiro. Estou pregando aqui gratuito. De graça eu recebi esse conhecimento, de graça eu estou passando para você. Os outros pregadores, inclusive o rabino que fez a gematria do Tony Black, que deu 666, ele vende curso na internet aí. Seminário, né, para você virar judaizante, né? Eu não vendo nada, eu não peço nada, eu só prego. O que vai acontecer, eu não sei, mas sei que o terreno, é isso aqui que eu quero entrar agora. O terreno tem que estar preparado para o perverso chegar.
Porque Paulo diz assim, o perverso chegará com todo o poder de Satanás. Que poder é esse? Paulo diz aqui, com todo tipo de falsos milagres, falsos prodígios, falsas maravilhas. Então é assim que Satanás virá? Leia a Bíblia com calma, pacientemente, analisando, refletindo. 2 Tessalonicenses 2,9, Paulo diz que é assim que o ímpio, o homem do pecado, o adversário, o filho da perdição chegará. O perverso chegará com todo o poder de Satanás. Aí, gente, eu acredito que estamos no fim do fim da sétima e última era para os gentios, da plenitude dos gentios, a era de Laodiceia, que William Branham pregou. E o irmão Branham colocou o quarto cavalo esverdeado dentro dessa era. Porém, quando o irmão Branham pregou o quarto selo, o irmão Branham diz assim, o irmão Branham na Bíblia, Scofield dele, King James dizia cavalo amarelo. A minha Bíblia fala cavalo verdoso, esverdeado, não é amarelo. É a cor predileta de Mohammed. A capa do Alcorão é verde. A bandeira da Liga Árabe é verde. A bandeira da Arábia Saudita é verde. A bandeira do Paquistão tem verde. A bandeira da Palestina tem verde. O quarto cavalo é o último cavalo, o único que falta aparecer. E quem vai montar nele, a Bíblia diz, chama-se morte. E o Sheol, a hiena de fogo, o inferno o acompanha. E ele matará 25% da população mundial. Hoje tem 8 bilhões, ele mataria 2 bilhões de pessoas. Com espada, com fera selvagem, com guerra, né? Com fome, com peste, né? Ele está para aparecer. Se é que ele já não está em cena, mas a Bíblia diz que ele será no começo um chifre pequeno, vai começar miudinho, pequenininho. Ninguém dará nada para ele. O que vai tornar ele grande vai ser 10 autocratas, ditadores, 10 reis darem o poder dos seus países a ele em 1 hora. Aí ele vai ficar grande. É o que Daniel 8 diz. Porém, estamos no fim do tempo das nações. E irmão Branham disse, eu não sou a 7ª estrela. Veja que no livrinho das 7 eras, irmão Branham colocou Paulo debaixo da primeira era, Éfaso, Irineu debaixo da 2ª era, Esmina, Martim debaixo da 3ª era, Pérgamo, Columba debaixo da 4ª era, Tiatira, Lutero debaixo da 5ª era, Sardes, John Wesley debaixo da 6ª era, Filadélfia. Na 7ª era, irmão Branham diz, retira meu nome. Não põe o nome William Branham debaixo da 7ª estrela. Isso está nas perguntas e respostas, número 12. Acho que é 11 de janeiro de 1961. Acho que é a referência 286. William Branham diz assim, eu não sou essa 7ª estrela. Eu não sou esse precursor. Ele virá. Ele ainda virá. E no 7º selo, o irmão diz assim, e quando ele vier, esse 7º anjo, ele trará uma fé bíblica. A fé na palavra original. Ele vai pregar o evangelho de Paulo sem faltar um acento, uma vírgula. Não sou eu, é ele. Aí o William Branham diz assim, na Bíblia, King James, cavalo amarelo. O William Branham diz assim, mas é verdoso, esverdeado. O William Branham diz assim, esse galopado, esse 4º cavalo não é no meu dia, na nossa geração. É em outro tempo, futuro. Por isso que eu estou dizendo, atenção. Agora deve ser total, porque o quebra-cabeça, as peças estão encaixando. E o que acontece com as igrejas? O final da era. O irmão Branham, se você pega o livrinho da 7 eras, quando o Papa, acho que é Paulo VI, foi a Jerusalém em 1961, a Lua deu um blackout de 7 fases. No livrinho de William Branham, tem aqui, tem a Lua em 6 fases, mas não tem a 7ª fase da Lua. E por quê? Porque o irmão Branham não colocou a 7ª fase da Lua e não tinha como colocar, porque virou um breu, escureceu tudo. Então, quando William Branham estava vivo, tinha luz do entardecer. Ele pregava na Batista, na Quadrangular, no Templo Anjo, na Assembleia de Deus, na Adonep, na reunião dos homens
de negócio do evangelho completo. Todas as igrejas levavam o William Branham porque ele tinha o dom de curar o câncer. E revelava os pensamentos, os segredos do coração. Mesmo antes de irmão Branham morrer, acho que a penúltima pregação ele está pregando uma denominação. E como que irmão Branham estava fora das igrejas? Não, ele sempre esteve dentro das igrejas. A pregação de William Branham era aceita nas igrejas. Porque irmão Branham pregava Jesus, batizava em nome de Jesus. Irmão Branham dizia, eu sou um cristão, irmão Branham pregava cristianismo. Agora a pregação que não será aceita, não entrará dentro das igrejas, é essa aqui que eu estou fazendo. No final da era de Laodiceia. Porque eu estou pregando que, como o irmão Branham pregou que trindade, 3 deuses, 3 pessoas distintas, dogma católico romano, da igreja romana é a marca da besta, eu também estou a pregar que o nome de Jesus é a marca da besta. Que é um nome latim romano. Não tem como entrar na Batista, essa pregação. Não tem como entrar, não entra nem no cacuísmo. Aquele lá, o cacu prega Jesus. O cacu diz que é profeta. Ora, se Cacu fosse profeta, ele tinha que mostrar o nome hebraico. Depois que eu comecei a pregar nome hebraico, até que o Cacu apresentou um nome hebraico no livro dele, mas não é Yehoshua HaMashiach, é outro nome. Quer dizer, Cacu está perdido. Está perdido, está igual cego em tiroteio, só quer uma coisa, dízimos e oferta, dinheiro. E é isso aí que fará os líderes, pastores, falsos profetas, falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres se perder. É a ganância por dinheiro. É não abrir mão de dízimo. A minha pregação é abrir mão. Eu digo, não pague dízimo. Paulo não mandou pagar dízimo. Nas 13 cartas aos gentios não tem pagamento de dízimo. Em Hebreus ele diz que só levitas, uma das 12 tribos de Israel, que pode receber. Hebreus 7:5. Se você não é levita, e nem os levitas hoje podem receber dízimo, porque eles não têm o terceiro templo, Beita Tamigdar. E dízimo não é dinheiro, é alimento. É mantimento, é comida. Né? Então a era de Laodiceia está do jeitinho que Mombrana viu. A 7ª fase do eclipse. Ficou escura. Ou seja, e quando ela fica escura, aí eu vou ter que fazer essa pergunta aqui. Porque Mashiach disse assim, Satanás não pode expulsar Satanás. E eu acredito nisso. Nesta palavra de Yoshua Mashiach e Matitial 12. Né? Se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Porque Mashiach expulsou um demônio. E eles disseram, você está expulsando um demônio pelo príncipe das trevas, Beuzebu. Mashiach disse, não, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, eu sou o dedo de Deus. E Yehoaná 8:24, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Eu estou expulsando pelo dedo de Deus. E ele olha para os fariseus e diz assim, vossos filhos expulsam demônio por quê então? Porque esse negócio de expulsar demônio, até os fariseus expulsavam. Nem seguia Mashiach Yoshua e tinha capacidade de expulsar demônio. Porém, Mashiach disse assim, eu expulso pelo dedo de Deus. Vossos filhos expulsam por quem? Quando vocês expulsam demônio é por quem? E outra coisa, todo pecado que os homens fizeram pode ser perdoado. Mas a blasfêmia contra Rosh HaKodesh não pode ser perdoada. O que vocês fizeram aqui foi blasfemar do Espírito Santo, de Rosh HaKodesh. Ainda teve isso, né? O pecado que não tem perdão, vocês acabam de cometer. Qualquer pecado que os homens cometerem serão perdoados, porém blasfemar contra o HaKodesh não será perdoado. Aí você diz assim, alguém diz assim, você colocou o cacô num cavalo branco. Você colocou o cacô na nuvem. Você fez o cacô maior do que Jesus Cristo. Quando você pregava cacô, né? Eu fiz o cacô maior do que Jesus Cristo, né? Então não tem importância, porque Jesus Cristo é católico. Cristo é grego, Jesus é romano. Se eu preguei alguma vez, os cacuístas pregam que cacu é maior do que Jesus Cristo.
Isso aí tudo é lixo do catolicismo, gente. Dogma da Igreja Romana, bagagem da Igreja Romana, a mesma coisa de pregar a Trindade. 3 deuses, 3 pessoas distintas. Batizar em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, ou batizar em nome de Jesus Cristo. Isso aí tudo é lixo da Igreja Católica Romana. Para ser salvo hoje, você precisa ser batizado em nome de Yeho, Yehoshua, Yehutei, Yod, He, Vav, He, Yehoshua. Esse é o nome que salva. Oh, você pecou. Pecou coisa nenhuma. Eu estava cego. Alguém disse assim, você pregou o cacu cegamente. Eu disse, você falou bem, eu preguei, eu estava cego. Porém, agora meus olhos espirituais estão abertos. Já não prego heresia. Já não prego doutrina errada. Mas eu devo dizer, entramos na 7ª fase do eclipse das 7 eras da igreja. Porque quando Mambrana colocou a foto do eclipse, só tem 6 fases. Cadê a 7ª? Sumiu. E por que sumiu? Tudo entrou em escuridão. Breu. Está tudo escuro. Gente, presta atenção. Como Paulo diz aqui, o perverso chegará com todo o poder de Satanás, o ímpio, o adversário, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo, o Belial, o conselheiro do Belial. Quando ele aparecer, Paulo diz assim, ele vai aparecer com toda sorte, todo tipo de milagres falsos, sinais falsos, maravilhas falsas. Então, para ele aparecer, o terreno tem que estar pronto. Que terreno? Ou seja, o terreno que eu estou dizendo é esse aqui. É Yehoshua Mashiach sair das igrejas, como ele saiu. Eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Apocalipse 3, versículo 18. E se alguém ouvir, alguém indivíduo, não é 4 paredes, não é denominação, não é sistema religioso, não é organização. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha onde ele vai entrar agora. O único lugar. Em sua casa, residência. No seu lar. Na sua residência. E eu cearei com ele e ele ceará comigo. Esse texto não precisa de interpretar. Ele já quer dizer o que ele quer dizer. Billy Graham, quando fazia suas pregações, o evangelista americano, ele terminava as pregações e dizia: Jesus está batendo na porta do seu coração. Está errado. O texto diz, em Apocalipse 3, 18, 19, 20 e 21, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aí não é para o mundo incrédulo, não. Isso aí é para as igrejas. Está dizendo que iria sair e saiu. Já não está na quadrangular. Já não está na Assembleia de Deus. Já não está na Batista, na Luterana, na Anglicana, na Episcopal. Já não está na Presbiteriana. Já não está na Metodista. Eu não vou falar nem de igrejas deuteropentecostais. Não tem nada que tinha lá Gunabingre e Daniel Berg em 1910. Ou William Seymour, um homem que era caolho na Rua Azusa, em Los Angeles. Ou antes de William Seymour, o que tem a Igreja Universal, os neopentecostais, Internacional, Videira, Sara Nossa Terra, Renascer, Mundial. O que esse povo tem de Dwight Lima Moody, lá em Chicago, que era da Igreja Batista? O que eles têm de Billy Sudan? Diga-me. Prove-me se eles têm alguma coisinha de Charles Finney, de Adoniran Judson na Birmânia, de Hudson Taylor na China, de Dave Livingstone na África. Eu não tenho uma grama, uma gota, gente. De William Carey na Índia. Todo esse movimento hoje, agora os pentecostais, Quadrangular, CCB, Igreja do Véu, Deuteropentecostal, Brasil para Cristo, Manuel Melo, Deus e Amor, do Davi Miranda, Casa da Bênção, e essas 100 mil igrejas neopentecostais. O que é que essas igrejas têm? Tem ainda desses homens de Deus? Nada, nem a história. Nem a história desses homens de Deus é citada dentro dessas igrejas, porque elas não têm nada a ver com eles, com esses missionários. Esses homens das missões, né? E onde eles abriram missões, Wesley não veio evangelizar os índios nos Estados Unidos, o Hudson Taylor não foi evangelizar a China, William Carey
não foi evangelizar a Índia, David Livingstone não foi evangelizar a África. O que que tem? O que que virou os movimentos das igrejas? Virou bruxaria, feitiçaria, candomblé, magia negra, magia branca, feiticismo. Oh, o que que você está dizendo? Eu estou dizendo que tudo está escuro, gente. Ora, se o Mashiach, o Yeshua, não está dentro de igreja, quem é que está operando dentro das igrejas aí? Quem é que faz aparecer dentro de ouro, pó de ouro? Ou essa pregação de teologia da prosperidade, que prega que pobreza é do diabo, que você tem que ser rico. Ignora aquilo que Mashiach disse? Ignora ou não ignora? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ajuntai vossos tesouros no céu. Não ajunteis prata, ouro, não? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão entra e rouba, mas ajuntai vossos tesouros no céu. Raposas têm caverna, covis para dormir, pássaros têm ninho. Ele chamou Herodes de raposa, político, o rei Herodes. No seu palácio, uma raposa. Quem eram os pássaros? Aqueles religiosos lá. Porém, Mashiach disse assim, Mashiach disse assim, eu não tenho um lugar para descansar a minha cabeça. Eu não tenho um lugar para descansar a minha cabeça. Ou seja, ele era pobre e era o mais pobre dos pobres, né? Porque nem sepultura ele tinha para ser enterrado. Um rico lá, o senador lá, José de Arimateia, emprestou, mas aquilo já era profético, ele vai ser enterrado como rico. Não que ele era rico, mas que um rico emprestaria a sua sepultura. Eu estava lendo aqui na minha Bíblia de Jerusalém o Salmo 68, o Terrelim, versículo 18. Por isso Deus envia, tá aqui, recebeste homens em tributo, mesmo os rebeldes, que Jeová Deus tivesse uma residência. Até os rebeldes iriam operar, trabalhar para a Mashiach. Não vê o senador José de Arimateia emprestando a sua sepultura? Fazendo tirar a Mashiach da cruz, já estava morto. Ele foi enterrado como rico. Porque tem versão que diz assim, e Deus dá dons até para os rebeldes, mas a verdadeira versão diz aqui, recebeste homens em tributos, mesmo os rebeldes. Ou seja, até homens rebeldes políticos iriam trabalhar para cumprir as profecias de Mashiach, de Yeshua Mashiach. E cumpriram, e muita gente não sabe disso. Simplesmente, muita gente não sabe disso, mas está escura. As denominações não tem um pingo de luz, um reflexo de luz, um fragmento de luz, uma fagulha de luz. Nem os tabernáculos, a qual eu estive lá de 1995 a 2012, quase 17 anos, que prega a mensagem de William Branham, dentro dos tabernáculos, todos os tabernáculos que virou ismo, não tem uma fagulha de luz. A mensagem do irmão Branham apagou. Não existe mais luz do entardecer. Se você prega a mensagem de William Branham, a luz apagou. Porque não estamos na tarde mais. Nós estamos na hora da meia-noite. E o que é a hora da meia-noite? É breu, é escuridão total. O que vai acontecer aqui? A Bíblia fala em Osés 6,3 que nesta hora da meia-noite Jeová virá quando aparecer a aurora. Você sabe o que é aurora, não? É um clarão que vem na madrugada, na meia-noite. Ela está para aparecer, certo como a chuva, o aguaceiro, que ensopa a terra e Jeová virá. Certo como a aurora, ela vai aparecer. A aurora vai aparecer. A Bíblia diz que na aurora os anjos tiraram Ló, suas duas filhas e sua mulher para fora de Sodoma. Então tem que vir uma aurora. E ela vem na madrugada. Na meia-noite é a partir da 0 hora. Nós já estamos na madrugada. Eu não posso pregar mensagem do Branham, não posso pregar a luz do entardecer. A luz apagou, gente. Terminou, o irmão Branham mesmo disse. O que você come hoje não guarde para amanhã. 20 dias antes de morrer, e na Arizona, mensagem de arrebatamento, referência 58, 59, queima com fogo, porque vem vindo um novo dia, e vai aparecer uma nova mensagem, vai ser uma coisa nova.
Diga-me se não é novo. Uma mulher usar véu em público, no ônibus, no supermercado, indo buscar os filhos na escola, como no bairro Mexarim, onde os haredinhos, os ortodoxos, suas mulheres casadas não saem expondo o cabelo. Exatamente o que Paulo disse. Que a mulher que está sujeita, obediente, submissa ao marido, deve usar o véu, é sinal dos anjos. E se a mulher não quer usar o véu em público, Paulo diz assim, mande ela cortar o cabelo. Eu não preciso mandar as mulheres cortar o cabelo. Estão tudo picotando o cabelo, mesmo nos tabernáculos. Ninguém segura a tesoura. Eu não preciso nem dizer, você não quer usar o véu em público, né? Então vai cortar seu cabelo, porque Paulo diz isso. Se ela não quer usar o véu, mande ela cortar o cabelo. Se cortar o cabelo ou rapar a cabeça, é vergonhoso que cubra com véu, mas não precisa mandar cortar. Elas não querem véu, elas querem tesoura. Na Batista, na Assembleia de Deus, na Deus é Amor, na Presbiteriana, em todas as igrejas. É um desejo do inferno, infernal, que entrou no coração, na mão, e com a tesoura na mão elas cortam. Cortam! Não deveria cortar o cabelo e ainda deveria cobrir o cabelo com um véu em público. Vão fazer? Claro que não. Vão usar vestido? O vestido ficou pro final, né? O homem usar vestido. A mulher usar o vestido. Vão usar a túnica? Não, aí você está fazendo voltar atrás. Ó, se for para santidade, para virar um kadosh, um homem santo, uma mulher santa, então é melhor voltarmos à palavra original. Se vamos voltar, a palavra original é o antigo evangelho, porque Paulo disse em Gálatas 1, 8 e 9, se um anjo descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém, pregar evangelho diferente do que já foi pregado. Presta atenção. Ele diz, já foi pregado. Então, não se tem que pregar nada novo. É apenas repetir o antigo evangelho. O antigo antibiótico, o antigo remédio. Ele funciona. O evangelho de Paulo funciona. As boas novas que Paulo pregou lá no ano 54, 55, vai morrer no ano 66, 67, está aqui sendo repetido em 2025. E funciona. Eu garanto que funciona. Eu garanto que nos levará ao céu. Todas as ordens. E eu preguei 590 mandamentos de Paulo. E se você duvidar de pisar num mandamento, num ponto, você já está perdido. E 590? Eu parei ali em 590. Então, presta atenção. Se esta hora é o fim do tempo das nações, da plenitude dos gentios, é o fim do fim da era de Laodiceia, da última era, então tudo aqui tem que estar escuro. Mashiach, o Yeshua tem que estar fora das igrejas, como o Apocalipse diz que ele estaria. E as igrejas têm que ser o terreno fértil, sólido. Ou seja, as igrejas têm que ser a plataforma onde o Satanás, o perverso, o adversário, o filho da perdição deve entrar. Então, essa milagraiada, dente de ouro, pó de ouro, essa coisaiada todinha que está acontecendo dentro das igrejas, já não é o Criador, não é as mãos de Jeová, o Criador operando isso aí. E para que Yehoshua me responda? Para que Yehoshua Mashiach vai fazer a obturação de dente de ouro na boca de uma mulher dentro de uma igreja? Não vê que isso é o diabo? Para que Yehoshua Mashiach vai fazer a obturação de ouro na boca de um homem dentro de uma igreja? Não vê que isso é o diabo? Isso é contra a pregação do Mashiach. Mashiach não pregou ouro. Não deu ouro para ninguém. Nem Kefa e Euanã, com um coxo de 38 anos paralítico na porta do templo. O Kefa falou, eu não tenho ouro e não tenho prata. Que negócio é esse de dente de ouro, pó de ouro? Pregar em ser rico, milionário. Não vê que isto é a plataforma, é a escuridão. É as igrejas, o sistema religioso que agora pertence ao diabo. O diabo entrou. E por que o diabo entrou? Porque Mashiach saiu. E o que vem agora? Vem o perverso. O perverso está chegando, eu sei. Mashiach disse, Satanás não pode expulsar Satanás. Eu estou de acordo. Mas o que você vai fazer com as profecias que diz que 3 espíritos de sapo farão falsos milagres
na sexta taça e reunirão os homens, os moradores da terra em um lugar chamado Armagedon. O que você vai fazer? Eu sei, Satanás não pode expulsar Satanás, eu concordo. Porém a Bíblia diz que Mashiach sairia das igrejas para o diabo entrar dentro das igrejas e o diabo operar com o seu poder falso, falsos milagres, falsas maravilhas, falsos sinais, até chegar ao perverso, porque o perverso, quando ele vier, o Dajjal, né? Os judeus esperam Mashiach. O judaísmo espera um Mashiach, né? Mas a Bíblia diz que quem vai aparecer é um perverso. É um ímpio, um Belial, um conselheiro de Belial, e ele vem com tudo. Ele vai fazer sinais aí fantásticos. Não lembra, mas é tudo falso. Não lembra do profeta Moshe, com as 10 pragas? Não lembra de Jannes e Jambres? Moisés fez a vara de Arão virar uma serpente, o Jannes e Jambres, acho que fez 2 varas virar serpente, pedaço de madeira. Porém, a vara de Moisés engoliu as 2 serpentes de Jannes e Jambres. Moisés fez o Mar Vermelho se tornar o Rio Nilo, melhor dizendo, se tornar em sangue. Jannes e Jambres foi lá e fez o mesmo. Mas teve uma hora, não sei se era na praga dos piolhos ou das rãs, que o Jannes e Jambres falou para o faraó: nós não damos conta de imitar mais não, fazer imitação. Porque os milagres de Jannes e Jambres eram imitação. Os milagres, maravilhas, sinais de Satanás dentro das igrejas, imitação. Não são originais. E o maior imitador está chegando. O perverso. Vocês não gostam de sinais? Pois o mundo vai receber, vai ver um paranormal. Que fará fogo cair do céu. Eu sei, o Mambrana pregou que era as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mas hoje a Rússia tem 6 mil bombas atômicas. Mais do que os Estados Unidos. Não, aquilo ali vai ser literal. Vai surgir um paranormal que vai fazer sinais aí, vai engolir tudo aí, ó. Vai abraçar tudo. Vai tomar tudo para ele aí. Movimento judaizante, islamista, movimento do cristianismo, protestante, católico, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Todo mundo vai abraçar a bandeira. Vai levantar a bandeira do anti-Mashiach. Do chifre pequeno. Porque não é uma besta, é 2 bestas. Eu acredito em cura divina, em dons genuínos de Deus. Mas a hora agora é escura, gente. A hora é escura, a escuridão tomou conta da terra. É a hora da meia-noite, onde a Bíblia diz que as 10 virgens dormiam e um grito da meia-noite, um despertar vem para acordar 5 virgens, né? Sábias, prudentes. Acredito que é esta hora em que nós estamos vivendo. Eu vi o Rabino pregando, o Rabino do judaísmo messiânico. Um será tomado e o outro será deixado, 2 dormindo numa cama, 2 no moinho, 2 no campo, um vai ser deixado e outro será tirado. Ele explicou bem, em parte, né? Os dias de Noé, os ímpios foram tomados pelas águas e foram destruídos. Os justos foram deixados vivos, Noé, dentro da arca, nos dias de Ló. Os ímpios foram tomados pelo fogo e destruídos. Os justos foram deixados vivos. Eu concordo com ele. Mas e os dias de Enoque? Porque não existe só os dias de Ló e os dias de Noé. Que esse rabino diz que não existe arrebatamento. Eu disse que se você for pelos 4 evangelhos, Matitial, Marcos, Lucas e Yohanan, você não vê arrebatamento mesmo não. Mas se você for pelas 14 cartas de Paulo, o arrebatamento está ali. Até a palavra arrebatamento. O mesmo Adão, Senhor, descerá dos céus com sinal, voz de arcanjo, trombeta divina. Os que morreram no Mashiach ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados e arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. A encontrar o Senhor nos ares. Como que não há arrebatamento? Tudo bem, Mashiach não prega o arrebatamento, Mashiach, mas Paulo prega. E Paulo está pregando para as nações. E aí eu incluo dias de Noé, virão, já está aqui. Quando Mashiach vier, ele virá com seus anjos. E Judas, carta de Judas, versículo 14. Olha, Adão, o Senhor virá com milhares dos seus santos anjos. Mas vai fazer o quê? Está dizendo que vai destruir os ímpios.
Matitial, capítulo 13, 41. E ele enviará seus santos anjos, que vão recolher do seu reino todos os que causam escândalo. O que é isso, gente? Esses artistas de televisão, de futebol, a vida deles é um mau exemplo para você repetir. A vida do Neymar, a vida da Xuxa, a vida de todo mundo aí, desses cantores, de presidente, até a vida do Trump. Isso aí tem mulher viva, já casou umas 3 vezes. É isso aí que os outros repetem, né? O que a Bíblia diz: seus anjos virão e recolherão do seu reino todos os que cometem escândalos, todos os que cometem pecado, e ainda dizem: eu sou um exemplo. Igual uma mulher casada da televisão, é muito bonita ela. Casada, beijou um homem, né, que não era seu marido, e o repórter perguntou o que ela dizia. Ela disse: para mim é normal. Porque as mulheres casadas hoje vivem relacionamento aberto, pode sair no domingo, na sexta-feira de noite, só voltar para casa na quarta-feira, o marido nem vai perguntar. Esses ricões, milionários, atrizes, artistas de novela, de televisão, cinema, ele nem vai perguntar: você deitou com quantos homens aí durante essa série de dias que você não dormiu em casa. Da mesma maneira, os maridos, as mulheres dizem: o meu marido é relacionamento aberto, ele pode sair de casa na sexta, voltar na quinta. Eu nem vou perguntar para elas dizem, nem vou perguntar com quantas mulheres ele deitou. Isso é o diabo, isso é a cultura de Satanás. A Bíblia diz que seus anjos recolherão todos os que cometem escândalo. Isso é um escândalo. A pessoa faz o erro e quer que os outros copiem. E vai recolher os que imitam eles. E a Bíblia diz assim: e os jogarão na fornalha de fogo, na fornalha ardente, ali haverá choro e ranger de dente. A Bíblia diz que Adão e Yehoshua Mashiach vem com seus anjos para isso. Mas antes disso, Paulo disse que o Criador, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, não destinou-nos para a ira. Então haverá um arrebatamento, como nos dias de Enoque. Tem os dias de Noé, concordo, um deixado, outro tirado. Os dias de Ló, concordo, um deixado, outro tirado. Mas os dias de Enoque é que Enoque desapareceu, gente. Tem os dias de Enoque, tá tudo aqui. Deve haver algum Enoque na terra. Também deve haver justos. Em Israel não haverá 144 mil? Dias de Noé, dias de Ló, deve haver justos. Mas deve haver homens, como Enoque, que andou 300 anos com Deus. Ou seja, sumiu dos bares, dos cinemas, dos campos de futebol, sumiu das igrejas, sumiu do meio político, sumiu da sociedade, sumiu do mundo, desapareceu ao ponto de desaparecer da terra, de sumir da terra. Haverá um rapto. Não tem só os dias de Noé e os dias de Ló. Deve haver os dias de Enoque. Tem que haver os dias de Enoque. É o que eu estou a pregar aqui nesta hora. Está tudo escuro. É a meia-noite. Olha, eu estou terminando. Que Jeová, o Deus Todo-Poderoso e único Deus e Criador dos céus e da terra e das dimensões, cosmo, Via Láctea, universo, galáxias. E o seu Filho, o Salvador e mediador entre o Criador e Jeová e a humanidade, Yehoshua Mashiach, abençoe essa palavra nessa hora. Amém.